Vamos falar então de saúde agora, porque hoje o tema é saúde do homem. Novembro é um mês de conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer estima para este ano mais de 70 mil casos da doença entre os brasileiros. Para esclarecer sobre sintomas, prevenção, nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Nelson Battesini, urologista e conselheiro do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Doutor, qual é a importância do diagnóstico, precoce do câncer de próstata? Olá, André, obrigado pelo convite. Como bem tu falasse, André, ela é uma doença que acomete os homens, né? É muito comum, muito frequente e pega a maioria dos homens na sua fase produtiva. E se tratada no início, a gente tem uma chance de cura acima de 90% e com poucas sequelas. Não tratada, a gente vai ter sérias consequências para esses pacientes, tanto na esfera física como emocional, porque acaba atingindo a parte urinária, a parte sexual, sem contar a presença de um câncer. Então, é muito importante. Doutor, o que é a fase produtiva? É um paciente que trabalha, um paciente que labuta, que tem o seu dia a dia, que está produtivo, que está trabalhando. Basicamente é isso. Começa a partir dos 60 anos, então pessoas às vezes estão ainda produtivas e acaba se afastando por causa da doença, caso não se trate, né? Sim. E quais são os fatores de risco, doutor? O principal fator de risco é a idade. Conforme a idade aumenta, né? Os hábitos também, né? O paciente que ingere muito industrializados, fumante, mas principalmente o histórico familiar, né? Se tem um histórico familiar masculino de câncer de próstata e se tem uma histórico familiar de câncer de mama na família, também é fator de risco. A gente sabe que os obesos têm um câncer mais agressivo, assim como os afrodescendentes. Então, essa população seria interessante fazer o diagnóstico antes e mais incisivo, né? Mais precoce. Mais profundo. E mais contínuo, né? Então, assim... mais contínuo, mais continuidade. Uma vez por ano? Uma vez por ano, às vezes a cada 6 meses, ainda mais quando se tem um histórico na família, né? Então, o senhor traz a informação mesmo que um homem tenha familiar histórico de câncer de mama na família, e isso é um indicativo? Câncer de mama é um fator de risco também. Pela analogia, né? Pela questão hormonal também. Então, tem um histórico, a mãe, a tia, a irmã tiveram, é um fator de risco. Então, a gente considera também. Pois é, e aí quando fazer os exames de controle, doutor? Tem alguma idade específica dentro dessas categorias? A partir dos 45, viu, André? A partir dos 45 é preconizado. De um modo geral? Isso, do modo geral. Se tem alguma doença precoce, por exemplo, um familiar teve muito cedo, então tenta 10 anos antes. Por exemplo, meu pai teve câncer com 50 anos, começa aos 40, né? Mas eu digo, não custa tu fazer um examezinho de sangue, né? Então tu vai no médico, faz o exame, né? Não precisa ter medo do famigerado, exame do toque, né? Então, a partir dos 45 já teria que fazer os exames. Pois é, isso eu acho que é importante também, até porque eu acredito que ainda existe muito preconceito, mas, doutor, não há, num primeiro momento, a necessidade do exame mais aprofundado de toque? Quais são os outros exames disponíveis? O principal exame, André, é um exame de sangue chamado PSA, que esse foi o grande divisor de águas, né? Ele é um exame muito sensível, dificilmente ele deixa escapar alguma coisa. E é um exame de sangue, que mede junto com a glicose, colesterol, né? O exame do toque ele é indicado quando? Quando tem uma necessidade, quando o exame está alterado, ou quando a pessoa tem sintomas, né? Está urinando mal, está com algum problema, se acaba fazendo. Doutor, eu acho que o senhor agora fala dos sintomas, que isso é muito importante, né? Não significa que desde o início já se tenham sintomas, né? Mas quais são os principais sintomas? Infelizmente, André, o câncer de próstata não dá sintoma no seu início, né? Ele é uma doença indolente e a pessoa não sente nada. Com o advento da idade, a gente tem o crescimento da próstata e a pessoa começa a ter sintomas para urinar, mas isso não tem nada a ver com o câncer. Então, isso é uma coisa interessante porque leva o paciente ao médico e tu acaba fazendo o diagnóstico. Mas a gente não tem nenhum sintoma, né? Esse é o grande problema, né? O que a gente tem é o quê? É o exame alterado
E o exame do toque, faço analogia, que nem a mama. Quem é que vai saber se tem um tumor de mama? É o médico que vai lá e palpa. A mesma coisa, a gente consegue palpar a próstata, sentir nódulos e aí a gente descobrir essa doença. Certo. Bom, então são aí orientações muito importantes numa doença que ainda há muito preconceito, né, doutor, infelizmente, mas sempre aquela orientação que a gente dá, inclusive, né, tivemos aí no mês de outubro a campanha do Outubro Rosa, do câncer de mama, mas sempre quando é pego, né, bem no início, né, ele é importante justamente para facilitar todo o processo depois. E esse preconceito, André, às vezes está deixando da pessoa ter a qualidade de vida, né? Quer dizer, por causa de um preconceito vai deixar de tratar uma coisa que é totalmente tratável, né? Muito bem. Dr. Nelson Battesini, médico urologista e conselheiro do CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Estado. Muito obrigado por sua presença e os seus esclarecimentos. Obrigado. Obrigado a você.